Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vou-vos trazer um caso simplesmente macabro que aconteceu há alguns anos em Portugal, em 1999. Este é o caso do duplo homicida Tojó, também conhecido como o assassino satânico de Ilhavo. António Jorge Santos, também conhecido como Tojó, nasceu em Ilhavo em 1977. Cresceu num meio, ao que parece, avantajado, de classe média alta. O seu pai, Jorge Machado, era um conhecido médico no posto de saúde da zona e a sua mãe chamava-se Maria Fernanda e era doméstica. Embora com uma vida bastante facilitada a todos os níveis, Tojó parecia um pouco instável emocionalmente e um pouco rebelde e até inconformado com tudo e com todos. Ele assume que se andava a afastar imenso dos pais e que até o pai já lhe tinha dito que ele parecia um pouco diferente. Tojó tinha a música não só como um hobby, mas como uma paixão. Tinha uma banda de death metal com mais 3 amigos chamada Agonizing Terror, em português terror horrorizante. As letras das músicas eram pesadas, geralmente invocando mensagens religiosas e mencionando Satanás e rituais satânicos, nada que saia do género dessa música. Tojó era o guitarrista e vocalista também da banda. Em determinada altura conhece Sara Machado, na escola secundária, com quem inicia uma relação amorosa. Sara, embora mais velha 1 ano, partilhava os mesmos gostos musicais que Tojó e entra também ela na banda como baterista. Mais tarde passando a líder do grupo, já que segundo Tojó ela tinha mais jeito. Os dois eram bastante diferentes, ela era muito extrovertida e ele muito tímido e introvertido. Apesar de financeiramente confortável, os amigos descrevem Tojó como muito poupado, ao contrário de Sara, que já por si só gostava de gastar dinheiro, como por exemplo para jantar fora. Os colegas da banda dizem que Tojó fazia todas as vontades da namorada, inclusive ela começou a escrever as letras das músicas, que antes era uma tarefa só do Tojó. Passado algum tempo começaram a viver juntos em casa dos pais dele, mas como havia muitos desentendimentos sobre os gastos que ficavam só a cargo dos pais e outras coisas, os dois mudaram-se para a casa dos pais de Sara. Tojó fez um curso de informática e começou a trabalhar, e Sara estava a estudar marketing no IPAM. Supostamente, os dois casaram-se a 21 de maio de 1994, com 18 e 19 anos, respectivamente. Tojó ganhava à volta de 25 mil escudos como ordenado, cerca de 230 euros, e ainda uma mesada dos pais de cerca de 90 mil escudos, 816 euros, mesmo depois de ter saído da casa dos pais. Mas aos poucos o dinheiro parecia não parecer suficiente para os dois, já que ele era o único a trabalhar no casal, e problemas também começaram a surgir em casa dos pais de Sara. Apesar de tudo, a 7 de agosto de 1999 e com 23 e 24 anos, os dois decidem ir de férias pela costa litoral portuguesa, saindo de Aveiro em direção ao sul. Seguiam num Renault 19 que pertencia ao pai de Sara. Mas as férias tiveram um fim inesperado, interrompido, quando no dia 14 de agosto o pai de Sara conta que os pais de Tojó foram brutalmente assassinados em casa. Ao que Tojó alegadamente diz: "Porque é que fizeram isto aos meus pais, que não faziam mal a ninguém?" Em choque, os dois regressam às pressas a Ilhavo e desde logo qual não é a sua surpresa quando Tojó é recebido pela polícia judiciária como o principal suspeito, apesar de supostamente ter um alibi e não estar na zona quando o crime se deu. A polícia tinha sido alertada ao local de residência dos pais de Tojó na tarde do dia 12 de agosto, quando os vizinhos viram tudo muito calmo, mas umas coisas que pareciam umas manchas de sangue no jardim. Quando a polícia se deslocou ao local, viu das cenas mais grotescas alguma vez passadas neste país. Os pais de Tojó, de 48 e 49 anos, tinham sido violentamente assassinados com o que pareciam ser facadas. No primeiro andar estava o primeiro corpo, o de Maria Fernanda, com cerca de 10 facadas pelo corpo. As suas mãos estavam queimadas e havia fósforos espalhados pela zona. No andar de cima, na cozinha, estava o segundo corpo, o de Jorge Machado, com mais de 30 facadas em todo o corpo. Estava de roupão e uma das facadas no pescoço quase que o decapitou. O gás do fogão estava ligado e parecia que quem cometeu o crime parecia ter a intenção de explodir com a casa para se livrar de qualquer prova.
A casa, que nessa altura ainda estava em construção, inacabada, estava completamente cheia de sangue. Salpicos de sangue pelas paredes, imenso sangue nas duas divisões onde os corpos foram encontrados e no jardim um grande rasto de sangue do que parecia um corpo a ser arrastado, assim como sangue nas paredes exteriores, ainda de cimento. O ou os assassinos pareciam ter tentado limpar o sangue, mas não conseguiram porque era realmente muito. Da casa tinham desaparecido também algumas joias, o carro da família, assim como pequenos eletrodomésticos como uma aparelhagem. Embora a polícia inicialmente colocasse a hipótese de ter sido um assalto que correu mal, não havia sinais de entrada forçada. Também umas semanas antes, ao que parece, o casal tinha sido assaltado numas férias em Espanha e a partir daí tinham recebido umas cartas e telefonemas assim meio ameaçadores em casa. No entanto, a polícia não pôde deixar de interrogar a única pessoa que realmente ganharia algo com a morte do casal. O único filho, Tojó, o único herdeiro também, não só da casa e toda a fortuna dos pais, como também do seguro de vida do pai, Jorge Machado. Em laboratório foi verificado que foram usadas 2 facas nos homicídios e a polícia, que já desconfiava que um único assassino teria sido quase impossível, com 2 armas de crime, começou então por colocar a hipótese de serem 2 ou mais assassinos. Com provas de ADN, como sangue e cabelos, assim como questionado pelos seus ferimentos de cortes e arranhões nos braços e na cara, que Tojó primeiramente disse ter feito a nadar perto de umas rochas, e depois de alguns dias de interrogatório e também ameaçado que se não confessasse tanto ele como a Sara seriam condenados, Tojó cede e conta que foi ele e só ele quem matou os 2 pais à facada na fatídica noite de 11 para 12 de agosto de 1999. Dizia que a relação com os pais nunca foi muito boa e que inclusive os pais estavam divorciados judicialmente, embora vivessem na mesma casa. Culpava o pai por estar muitas vezes depressivo e não lhe dar atenção. Tojó leva as autoridades ao sítio onde abandonou o carro dos pais, numa mata, ainda com a aparelhagem roubada lá dentro. Sara corrobora a versão num depoimento à parte, dizendo que a meio das férias, enquanto estavam em São Pedro do Moel, Leiria, e depois de uma discussão sobre dinheiro, Tojó sai e só volta no dia a seguir, cheio de arranhões que diz que arranjou nas tais rochas da praia. No entanto, a polícia continuava a desconfiar que Tojó não estava a contar tudo e, embora preso preventivamente, a polícia começou a colocar escutas nas suas visitas, chamadas e também a interceptar a correspondência de e para Tojó na cadeia. A maior parte das cartas e chamadas eram, sem dúvida alguma, para Sara, a qual nunca atendia nem o visitava. Passado umas semanas, visitou-o na cadeia, acompanhado pelos pais, para pôr termo ao casamento, a dizer que estava completamente chocada com os seus atos e disse que queria seguir com a vida sozinha. No entanto, nas cartas que a PJ intercessou de Tojó para ela e para amigos, dava a entender uma história um pouco diferente. Uma dessas cartas diz: há 24 anos, 2 pessoas deram-me a vida e atormentaram-na. Enfeitiçado por uma mulher que até há 2 dias atrás julgava como uma deusa e confiava 100%, tirei-lhes a vida. Perdi-os e fui abandonado por todos. Fui capaz de tudo por ela para a fazer feliz, só que falhei e ela simplesmente abandona-me. Numa carta dirigida a Sara, Tojó escreve: andava eu aqui preocupado contigo, a escrever, a telefonar, a enviar bilhetes, a dizer bilhões de vezes que tinha de me encontrar contigo para confirmarmos pormenores importantíssimos, para não haver declarações diferentes, para meu bem e para teu também. Se a primeira versão de Tojó era verdade, porque é que as declarações podiam ser diferentes e era necessário combinar pormenores? Ao mesmo tempo, a polícia também analisava alguns factos estranhos que rodeavam as pessoas e data dos homicídios. Por exemplo, as letras da banda de Tojó, que eram escritas por Sara, eram também elas muito suspeitas, como esta, por exemplo: esfaquear através da sua garganta, impunidade, esmagar o seu crânio, a mão da morte dentro de mim suplicou: a tua vida não é nada para mim, agora tu podes rezar ao teu Deus. Ou esta: Satanás és a rebeldia, Satanás és a vingança, Satanás és o tormento do dia, Satanás és a matança. Este último era um poema encontrado, escrito com a letra de Tojó. Além disso, a década de 80 e 90 foi muito marcada por homicídios em rituais satânicos e a polícia estava a achar estranha a envolvência deste grupo, que sempre se vestia de preto, com cabelos compridos e pulseiras,
cintos e colares metálicos, uns autênticos metaleiros. Além disso, no dia 11 de agosto, na véspera do crime, houve o último eclipse solar do milénio e a PJ pensou que poderia haver relação com o caso. Assim, em abril de 2000, Tojó conta a segunda e definitiva versão do que aconteceu no dia do crime. Disse que a ideia partiu inteiramente de Sarah, pouco antes das suas férias, que precisavam de dinheiro e de independência e que essa era a única maneira de serem felizes. Os pais de Tojó eram perfeitamente dispensáveis e só tinham a ganhar com a sua morte. Uma casa, dinheiro e independência. Quando souberam do assalto que os seus pais sofreram em Espanha, os dois acharam melhor fingir que tudo não teria sido um assalto que correu mal, mas numa data em que não estivessem no local para não serem considerados suspeitos. Desde o primeiro segundo que este crime foi premeditado ao milímetro. Pouco tempo antes, o casal dirigiu-se a Coimbra, onde comprou um chapéu, um lenço, uma muda de roupa, 2 facas e uma lanterna, compras feitas e confirmadas pela PJ com o cartão de Sarah. Os dois dirigiram-se na noite do dia 11 para Ilhavo, no carro conduzido por Sarah. Tojó estava disfarçado para passar o mais despercebido possível, já que era conhecido pela vizinhança, e tinha um lenço a prender o cabelo comprido que usava. Por volta da meia-noite, toca à porta dos pais. Quem abre é a mãe, que fica meio surpresa de o ver, já que ele deveria estar de férias com Sarah. Ele diz que aconteceu uma coisa muito grave e que precisa falar com os pais. Diz que tem uma carta escrita por Sarah onde escreve tudo e que quer falar com os dois ao mesmo tempo. A mãe de Tojó sobe ao segundo andar da cozinha, onde está também o pai. Tojó tira a carta e mostra ao pai, que a começa a ler. A carta tinha 2 objetivos. Um era um motivo para Tojó aparecer do nada em casa dos pais àquela hora, assim também como distraí-los para ele começar o ataque. Tojó saca de uma das facas da mochila e acerta no pai. A mãe, em pânico, tenta ir até ao telefone para chamar a polícia, mas Tojó dá-lhe uma facada no pescoço. O pai de Tojó atira-se a ele, tentando tirar-lhe a faca, e caem os dois no chão, onde há uma luta contra a mesa da cozinha. Tojó saca da segunda faca da mochila e acerta várias vezes no peito do pai. A mãe, a muito custo, consegue fugir para o jardim, mas Tojó alcança e mata aí mesmo, arrastando-a depois para o interior. Tojó diz ter tentado limpar o sangue, mas que era muito e que tinha noção que com a luta tinham ficado cabelos e sangue seus nas mãos da mãe, por isso tenta queimá-las e liga também o gás. Diz que ficou algum tempo na casa e sai levando as armas do crime, assim como a carta. Para dar a ideia de assalto, levou também a aparelhagem, o carro dos pais e algumas joias. Levou também o telefone de casa, que estava cheio de sangue, tanto dele como da mãe. Entra no carro onde estava Sarah à sua espera e ela pergunta o porquê de ter demorado tanto. E foi aí quando lhe viu os arranhões e que o plano talvez não tivesse corrido como esperado. Colocam a aparelhagem dentro do carro dos pais e abandonam-no no matagal. Seguem para Peniche, onde ainda, segundo Tojó, ele vai até ao mar e lava-se de todo o sangue, trocando também de roupa. Sarah desfez de tudo do crime. Posteriormente, Sarah dá a ideia, no dia a seguir, de ficarem o dia todo na praia, já que estavam de férias e esse era o seu alibi, e estavam completamente brancos, nada morenos, tinham de ser credíveis. Com esta nova versão, a história já parecia mais credível à PJ, até porque havia uma testemunha, vizinha do casal assassinado, que diz ver 2 pessoas dentro do carro das vítimas na noite do crime, não uma só. Apesar de ainda massacrado pelas autoridades a afirmá-lo, Tojó nunca disse que Sarah o tinha ajudado a executar os homicídios, tendo sido somente ele. Apesar disto tudo, Sarah aguardou o julgamento em liberdade. A 21 de fevereiro de 2001 inicia-se o julgamento, depois de já ter sido adiado uma vez, com os arguidos António Jorge Machado, Tojó, Sarah Machado, a sua mulher, e Nuno Lima, um outro elemento da banda por suspeita da PJ, já que o seu sangue foi encontrado no carro dos pais de Tojó. No entanto, ele disse que estava no Porto na altura do crime e que nada sabia. Explicou que o sangue dele poderia estar no carro, já que muitas vezes, quando trocavam cartas com membros da banda, assinavam o seu nome em sangue. Em tribunal, Sarah colocou-se sempre como vítima, disse que nada sabia sobre o crime, nem que nunca esteve envolvida. Disse também que Tojó sempre foi muito controlador e violento com ela, não a deixando, inclusive, usar roupas de cor. Coisas que nada têm a ver com as descrições dos amigos do casal. Todos dizendo sempre que Sarah é que dominava a relação.
Sara ainda se queixou do assédio de Tojó depois de estar na cadeia sempre a ligar-lhe para a casa dos pais e que até tiveram de mudar o número de telefone. Não havendo mais provas, Tojó foi mesmo o único arguido condenado pela sua confissão. Foi condenado à pena máxima em Portugal, 25 anos de prisão, pelo duplo homicídio dos seus pais. Nuno e Sara saíram em liberdade por falta de provas que os ligassem ao crime. Mesmo a PJ sempre desconfiando muito de Tojó ser o único executor de todo o crime. Tojó cumpriu pena no estabelecimento prisional de Coimbra. Na prisão tocava na banda de lá e esteve sempre a trabalhar e a estudar. Iniciou vários cursos universitários e quase completou o curso superior de Marketing e Negócios Internacionais, com média de 16 valores dos melhores alunos do curso. Era tido como um recluso com ótimo comportamento, nada a ver com os seus crimes, segundo os guardas prisionais. Saiu em liberdade condicional a 7 de março de 2017, com 40 anos, depois de ter cumprido 18 anos, ou seja, 2/3 da pena. Segundo o advogado, está completamente diferente e sente-se feliz. Disse ainda que isto para ele foi um renascer. Ele está esperançoso que a vida lhe corra bem, quer acabar o curso, quer arranjar um emprego na área dele e seguir uma vida normal. Aquela situação cristalizou lá atrás, falar na situação dói-lhe imenso. Se o conseguirem deixar em paz, ele vai conseguir fazer uma vida boa. Desconhece, no entanto, o que é que Tojó faz agora. O avô paterno dele, a quando do julgamento, quis impedir que o neto tivesse acesso a qualquer fortuna dos pais, o que eu pensei que não fosse necessário fazer legalmente, já que ele era o assassino, mas pelos vistos sim. No entanto, já estava fora de prazo para a petição. Colocou então o neto em tribunal para uma indemnização, no entanto faleceu em 2005, antes de saber o resultado. Em 2009, depois de um recurso, a sua mulher ganhou o processo, sendo-lhe concebida uma indemnização de 60 mil euros, mas diz que até hoje não recebeu nada. Não é sabido se Tojó recebeu alguma da herança dos pais depois de sair da prisão. A casa, por exemplo, foi vendida e serviu para pagar o empréstimo da mesma. Sara casou-se novamente, teve um filho e faz a sua vida normal, não cedendo entrevistas públicas. Nunca mais falou com Tojó. A casa que foi palco dos homicídios em Ilhavo, Aveiro, foi entretanto concluída e vendida, mas dizem que nunca ninguém fica lá muito tempo a viver. Numa entrevista em 2001 à SIC, Tojó diz: "Hoje a realidade é como é impossível voltar atrás, eu tenho uma pena de 25 anos a cumprir, a pessoa que promoveu tudo isto não foi responsabilizada, está em liberdade e, infelizmente, ainda hoje tenho sonhos com ela." Tojó afirmou sempre que os pais nunca o agrediram naquela noite, mesmo sabendo que o próprio filho os estava a matar, que só se tentaram simplesmente defender dele. Este caso foi muito mediático na altura, não só por ter sido grotesco, mas também por envolver o mundo oculto do satanismo. Eu era pequena e lembro-me de ouvir boatos do crime e de como o filho andou a arrastar os corpos dos pais pela casa porque tinha supostamente necessidade de ver sangue. Como todo boato, sempre começa com um pedaço de verdade, já que realmente o Tojó arrastou o corpo da mãe desde o jardim até o interior da casa, depois de a matar. E é este o vídeo de hoje. Não sei se vocês já conheciam, eu na altura era relativamente pequena, mas lembro perfeitamente deste caso e lembro-me de muita gente ficar chocada e andarem uns rumores, mas lá está, como eu disse, a década de 80 e 90 houve muitos crimes com suspeitas de estarem ligados ao mundo oculto do satanismo. Não sei se já ouviram falar, eu acho que foi na década de 80 ou 90, mas eu acho que foi mais na década de 80. Houve um caso em Espanha de, se não me engano, 3 raparigas que foram encontradas mortas. E ainda hoje em dia crê-se que foi um ritual satânico, porque elas foram encontradas de uma forma assim meio macabra. No entanto, não está muito claro se realmente houve aqui uma ligação do satanismo no crime. Eu acho que foi simplesmente um interesse financeiro, pura e simplesmente. Eu acredito piamente que a Sara deu sim a ideia ao Tojó. Aliás, que além disso, todos os amigos que conheciam os dois, eram amigos do casal, inclusive os membros da banda, dizem que ele era uma pessoa relativamente simples e que fazia todas as vontades à namorada, sempre, dando-lhe a liderança da banda, tudo isso, tudo para fazer a namorada feliz. Aliás, acho que as férias também foram a ideia dela, não só para ser um alibi para o crime.
mas porque ela também queria sair. Acho que ficaram sempre em hotéis, iam sempre almoçar e jantar fora, apesar de ser só o Tojó a trabalhar e a sustentar o casal. E eu acho que a ideia partiu mesmo dela, aliás, porque acho que é a prova mais irrefutável. As compras dos disfarces, das facas, tudo isso foi feito com o cartão dela, em Coimbra. Eu, sinceramente, acho que ela esteve envolvida desde o início e não entendo muito bem como é que a polícia não encontrou provas, visto que essas compras, por exemplo, foram feitas no início das férias e com o cartão dela. Ela disse que ficou em Leiria, quando ele veio para a ilha, sozinho, sem carro, veio de comboio, e ela ficou lá. No entanto, não há ninguém que diga que ela ficou lá, porque eles só iam os dois. Não sei que raio de provas mais a Polícia Judiciária precisava. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like e subscrever ao canal também, se ainda não estiverem. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye! Gostava... E tipo, ninguém... Tudo o que... Por isso... Thank you.